Um príncipe disse à sua noiva: toma este anel e o meu retrato, para se lembrar de mim e me ser fiel. Meu pai está muito doente e mandou-me chamar, pois quer me ver antes de morrer. Quando eu me tornar rei, venho buscar você. Dito isso, partiu em seu cavalo e encontrou o rei à beira da morte. O rei pediu ao príncipe que se casasse com certa princesa depois que ele morresse. O príncipe estava tão abalado e gostava tanto do pai que concordou sem pensar. E logo em seguida, o rei fechou os olhos e morreu. Depois de ser nomeado rei e quando o período de luto passou, ele teve de manter a sua promessa e pediu a outra princesa em casamento e esta aceitou. Enquanto isso, a primeira noiva ficou sabendo que o príncipe estava fazendo a corte a outra e quase morreu de tanto sofrer. O pai quis saber por que ela andava tão triste e prometeu realizar qualquer desejo seu. Então, a princesa pensou um pouco e pediu que lhe trouxessem 11 moças que fossem idênticas a ela em tamanho e medidas. O rei mandou buscar as donzelas por todo o reino. E assim que elas foram reunidas, a princesa as vestiu, bem como a si própria, como caçadores, de modo que as 12 ficaram perfeitamente iguais. Em seguida, cavalgou até o rei, seu antigo noivo, e pediu que desse a ela e às outras o emprego de caçador. O rei não a reconheceu e, por serem elas pessoas tão bonitas, aceitou seu pedido com prazer e as empregou em sua corte. Acontece que o rei tinha um leão, de quem não podia se esconder nada e que sabia tudo o que se passava secretamente na corte. Certa noite, ele disse ao rei: você acha que tem 12 caçadores, mas eles são um bando de moças. Como o rei não quis acreditar, o leão prosseguiu: mande espalhar ervilhas na antessala. Os homens têm passos pesados, e quando passarem por elas, nenhuma irá se mover, mas as meninas andam com cuidado e arrastam os pés, e as ervilhas vão rolar sob seus pés. A ideia agradou ao rei, porém, um mordomo seu, que gostava dos caçadores, tinha ouvido toda a conversa e correu até elas, dizendo: o rei está achando que vocês são meninas e quer espalhar ervilhas para testá-las. A princesa ordenou que as donzelas fossem vigorosas e pisassem nas ervilhas com força. Pela manhã, depois de ter mandado espalhar as ervilhas, o rei mandou chamar os 12 caçadores, cujo andar era tão seguro e forte que nenhuma ervilha se moveu. À noite, o rei acusou o leão de ter mentido para ele, e o leão disse: é que elas disfarçaram, mas mande colocar 12 rocas na antessala e elas vão se alegrar, coisa que um homem jamais faria. Mais uma vez, o rei acatou o conselho do leão e mandou instalar as rocas. Mas o mordomo revelou o plano aos caçadores e a princesa ordenou que as 11 donzelas sequer olhassem para as rocas. Assim, elas fizeram e o rei não quis mais acreditar no leão. Ele estava gostando cada vez mais de seus caçadores e toda vez que ele saía à caça, eles tinham de segui-lo. Certa vez, quando estavam na floresta, chegou a notícia de que a noiva do rei estava a caminho e em breve estaria lá. Ao ouvir isso, a verdadeira noiva desmaiou.
Mas o rei, pensando que alguma coisa atingira seu querido caçador, correu em seu auxílio. Ao tirar sua luva, ele avistou o anel que tinha dado à primeira noiva, e quando viu o retrato pendurado num cordão ao redor de seu pescoço, ele a reconheceu. Então, logo o rei mandou dizer à outra noiva que retornasse ao seu reino, porque ele já tinha uma esposa. E quando se encontra a chave velha, não se necessita de uma nova. O casamento foi celebrado, e como o leão não mentira, este voltou a cair nas graças do rei.